Saúde e educação definem regras para retorno das atividades presenciais nas escolas públicas e privadas em Santa Catarina. Mais de 40 mil crianças e adolescentes desaparecem por ano no Brasil. Números são alarmantes. Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina se defende das acusações de corrupção feitas a ele pelo Ministério Público. Sérgio Rodrigues Alves é o novo presidente da FACISC, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Relator diz que só apresenta a proposta para o programa Renda Cidadã depois que ministro Paulo Guedes aprová-la. Eleições 2020, Tribunal Superior Eleitoral cria parceria com o Twitter para combater a desinformação. E mais, pesquisa confirma, brasileiro está lendo menos livros, exceção é a Bíblia Sagrada. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, nosso muito obrigado pela audiência e uma boa tarde. As secretarias de Saúde e Educação definiram as regras para retorno das atividades presenciais nas escolas públicas e também escolas privadas em Santa Catarina. Acompanhe. As Secretarias de Estado da Saúde e de Educação publicaram a portaria número 778, que regulamenta o retorno às atividades presenciais nas escolas públicas e privadas em Santa Catarina. A retomada vem sendo debatida entre as pastas de Saúde, Educação, Defesa Civil e entidades que integram o Centro de Operações de Emergência em Saúde. Pela determinação, as atividades presenciais só poderão retornar em regiões que se encontram com risco moderado na cor azul ou alto, cor amarela, na matriz de avaliação de risco potencial e que tenham obtido a homologação do plano de contingência escolar junto ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19, conforme estabelecido na portaria conjunta do dia 25 de setembro. Em regiões classificadas como estado gravíssimo na cor vermelha, o retorno não está permitido. Já na ANREC, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera, classificada como grave, cor laranja, estarão autorizadas neste momento as atividades de reforço pedagógico individualizado, sendo exigido da mesma forma que se tenha o plano de contingência homologado. No estado, 11 das 16 regiões de saúde estão classificadas nessa faixa de risco. As recomendações para cada região seguem o previsto no Plancom e as recomendações sanitárias para cada região são regulamentadas pela Portaria 658. O retorno das atividades escolares deve ser de forma gradativa, com intervalos mínimos de 7 dias entre os grupos regressantes em cada estabelecimento, com o monitoramento da evolução do contágio da Covid-19. Será priorizado o retorno das atividades presenciais aos estudantes de final de nível e aos alunos que não tiveram acesso às atividades escolares no regime de atividades não presenciais. Para o secretário de Estado da Educação, Natalino Gione, essa portaria é um passo importante para a educação no Estado, uma vez que aponta o regramento a ser seguido pelas escolas para que as atividades escolares possam ser retomadas com total segurança. O número de crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil impressiona. São cerca de 50 mil casos todos os anos. Nossa reportagem vai mostrar o abalo psicológico de mães que passam até uma vida inteira sem respostas, além, claro, de dar dicas de como proteger os filhos. Gabriele postou um vídeo nas redes sociais após o desaparecimento de Lucas, seu filho de 12 anos. Bom dia, gente. Eu quero agradecer todo mundo que está me mandando mensagem,
que tá me mandando mensagem de apoio, que tá querendo ajudar, que tá me mandando orações, que tá fazendo alguma coisa para poder encontrar meu filho. São 36 horas sem ele. Eu recebo muita mensagem de pessoas perguntando como pode ajudar. Foram mais de 40 horas até o adolescente ser encontrado. A notícia veio por meio de uma ligação. Uma mulher reconheceu o garoto e chamou a polícia. Gabriele postou uma mensagem emocionada após o aparecimento do filho. Ela acredita que Lucas tenha sido induzido a sair de casa pela internet. E esse caso não é isolado. Segundo o portal de notícias do Senado Federal, cerca de 50 mil desaparecimentos de crianças e adolescentes são registrados no Brasil todos os anos. Embora muitos desses casos acabam não entrando nessas estatísticas. Roberto Alves, especialista em segurança, comenta que muitas vezes a falta de informação faz com que os familiares não registrem o desaparecimento da criança ou adolescente, ou ainda que realizem outras formas de buscas. No mundo todo, a subnotificação é muito grande, até porque tem muitas situações em que a família não quer trazer à tona um problema, por exemplo, um conflito interno, violência doméstica. Então, uma série de cenários que a criança ou adolescente sai de casa, mas os próprios pais familiares não querem registrar aquele fato para não ter que justificar o motivo, porque nós não temos uma cultura de orientação das próprias famílias em relação aos próprios filhos hoje. Muitos familiares não sabem sequer quem são os amigos mais próximos dos filhos, por exemplo. Eles não sabem nem a quem recorrer. Quando sabe quem é, não sabe como contatar. Nos Estados Unidos existe uma estrutura hoje, se chama Amber Alert. Qualquer criança que desaparece é comunicado imediatamente para a imprensa, imediatamente por geolocalização para as pessoas, por mensagem, para as pessoas que estão próximas daquele local onde foi identificado o desaparecimento. Todas as mídias em estradas, ou seja, é um alerta geral. Nós temos como fazer no Brasil, inclusive com aplicativos que poderiam estar no celular das pessoas. Ele destaca que a atenção dos pais deve ser redobrada em locais de aglomeração. Então, os pais têm que redobrar a sua atenção nesses locais de aglomeração, festas, eventos, praia, porque existem pessoas mal intencionadas que se aproveitam justamente dessa aglomeração para aproveitar um descuido dos pais e acabar levando essas crianças. A maioria dos casos é solucionado nas primeiras 48 horas. Mais de 15 a 20% das crianças e adolescentes ficam desaparecidas por um longo período. Muitos dramas e inúmeras interrogações. O que aconteceu com essas crianças? Alguns desaparecimentos ainda não foram solucionados para a angústia da família, como é o caso de Ivanise Santos. São 24 anos e 10 meses de uma busca sem fim, de uma busca sem resposta, na verdade, né? De um luto inacabado, de uma dor que não tem remédio, de uma ferida que não cicatriza. Foi em meio à dor do desaparecimento da filha, na época com 13 anos, que em 1995 Ivanilde deu início a um dos principais movimentos de busca por filhos desaparecidos no Brasil, o projeto Mães da Sé. Na época, ela mobilizou mais de 100 mães nas escadarias da Praça da Sé, em São Paulo. Elas fazem parte da minha vida, elas fazem parte da minha história. Foi com elas que eu aprendi a sobreviver sem a minha filha. Eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser esse trabalho. Ivanise relata que o sumiço repentino de um filho é um vazio impossível de preencher. À frente das atividades do grupo há quase 25 anos, ela carrega no peito o símbolo que representa toda a sua esperança. A fé é o que me mantém de pé e que me faz levantar todos os dias na certeza de que a hora que eu menos esperar, Deus vai trazer minha filha de volta. A seguir, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina se defende das acusações de corrupção feitas a ele pelo Ministério Público.
presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado estadual Júlio Garcia, se defendeu em plenário das acusações de corrupção feitas a ele pelo Ministério Público Estadual. Acompanhe na reportagem. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, usou hoje o horário do seu partido, o PSD, durante a sessão ordinária desta terça-feira, dia 6 de outubro. Ele rebateu as denúncias feitas pelo Ministério Público Federal relacionadas à Operação Alcatraz, que investiga supostas irregularidades em licitações na Secretaria de Estado da Administração. Júlio Garcia disse que as acusações não têm fundamento, são baseadas em uma delação sem provas e atendem a objetivos políticos. Baseada em achismo e sustentada na afirmação da minha liderança política, como se isso fosse uma praga, para fugir ao contexto de uma denúncia caluniosa, que é aquela que se formula uma acusação falsa ou sem elementos suficientes de prova. A solução que encontraram, a partir das elucubrações, foi me acusar de sócio oculto de uma empresa cuja sede não conheço ou de partícipe indireto em fatos ilícitos, sabido que a população, sem conhecimento na área jurídica, acaba aplaudindo quem acusa e fecha os olhos e ouvidos para quem se defende. Sabe, ademais, que se não provar a culpa de quem acusa, lhe sobrará o consolo da persistência da dúvida sobre a honorabilidade do acusado. Essa denúncia, que é especulativa, vem acompanhada da indicação de uma única testemunha, exatamente uma delatora que, para reduzir a sua pena, negocia com a acusação de terceiros. Ele disse ainda que os investigadores e representantes do Ministério Público o monitoraram mediante quebra de sigilo telefônico e bancário desde sua aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado, sem comprovar nenhum ato de ilicitude. Esse monitoramento mediante quebra de sigilo telefônico, telemático e bancário alcançou outras tantas pessoas, envolvendo um número expressivo de servidores públicos e empresários, e o revolvimento de diversos processos licitatórios. A obstinação dos investigadores, por evidente, era alcançar agentes políticos e públicos, especialmente aqueles inicialmente indicados. Não tendo eles obtido êxito, entretanto, ausente fato ou informação que pudesse caracterizar ilícito. Júlio Garcia também criticou vazamentos de informações do processo que corria em segredo de justiça, o que classificou como uma tentativa de condená-lo por antecipação. O objetivo dos membros da Força Tarefa de condenar por antecipação ou buscar a censura pública de minha pessoa mostra-se claro e evidente nesse irresponsável comunicado de imprensa, quando afirma que a Força Tarefa ofereceu denúncia contra o ex-conselheiro do Tribunal de Contas e seus operadores financeiros pelos crimes de corrupção, peculato e fraudes em licitações, e ainda em contratos subsequentes, como se isso fosse fato incontroverso a dispensar qualquer prova judicial por parte da acusação. Ora, basta essa referência ou forma de divulgar a notícia de uma simples denúncia para se ver clara a imputação antecipada de culpa num verdadeiro assinte ao Estado de Direito, para dizer o mínimo. Aliás, acusar e não indicar os meios de prova para confirmar essa acusação é desistir da própria denúncia, sabendo que não cabe condenação por prova indiciária, não reproduzida em juízo e nem em contraditório. O parlamentar disse ainda que mantém sua confiança na justiça e que não há qualquer ato ao longo da sua carreira política que ele possa se envergonhar. Sou detentor de uma carreira política reta e ilibada, não havendo qualquer ato ao longo desses 40 anos de vida pública que possa me envergonhar. E não foram poucos os cargos que eu ocupei, importantes. Fui diretor do Banco do Estado de Santa Catarina, fui presidente da Casan, fui presidente do Badesc, fui presidente da Alesc 3 vezes, estou no 3º mandato como presidente. Nenhuma licitação mereceu qualquer reparo e fizemos tantas agora nesse mandato e reduzimos tantos os custos, sem alardear, isso é obrigação do homem público. E não respondi nenhum processo
por esses cargos por onde passei. Sérgio Rodrigues Alves é o novo presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Na cerimônia de posse, o governador Carlos Moisés disse que o Estado será um grande parceiro da instituição na retomada da economia estadual. O governador Carlos Moisés participou de maneira virtual da cerimônia de posse da nova diretoria da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC. Durante o evento, que marcou a ascensão de Sérgio Alves ao cargo de presidente até o ano de 2023, o chefe do Executivo catarinense voltou a colocar a estrutura da administração pública à disposição do setor produtivo, de modo a construir uma relação de diálogo que promova ainda mais desenvolvimento para o Estado. Dizer para todos vocês que o governo de Santa Catarina é parceiro. Aliás, nós estamos procurando, volta e meia procuramos as federações aqui em Santa Catarina para nos aconselharmos, para prestarmos conta do que está acontecendo dentro do governo do Estado, dos nossos avanços, das nossas conquistas, porque nós entendemos que os senhores, e assim como qualquer cidadão, são a razão do Estado se organizar. O governador também aproveitou o momento para agradecer o empresário Jones Aluf, que deixa o cargo de presidente, pela parceria nos últimos 20 meses, especialmente durante o período da pandemia da Covid-19. Moisés ressaltou que o Estado tem conseguido bons índices no combate ao novo coronavírus, graças ao intenso diálogo com o setor empresarial. O governador também citou ainda como exemplo o fato de Santa Catarina ter sido eleita a melhor gestão pública do Brasil em avaliação do Centro de Liderança Pública. Enquanto poder público, nós tivemos um exemplo muito recente agora da nossa participação de estreitamento de relacionamento com o setor empresarial, exatamente como dizia o Sérgio Pinheiro, o Jorge Pinheiro, a questão da pandemia, né? Nós estávamos discutindo sobre lockdown no dia 17 de março, quando praticamente o primeiro estado que acabou fechando atividades, mas 10 dias depois nós já estávamos reabrindo algumas atividades, alinhados exatamente com o setor produtivo, construindo protocolos. Santa Catarina foi o primeiro estado a fechar e o primeiro estado a abrir, e o melhor resultado de enfrentamento à Covid-19 do Brasil. Nós temos convicção de que o alinhamento com o setor produtivo, com as entidades, com as cooperativas, com as federações, com os setores representados, que os senhores fazem isso muito bem, desde o agronegócio, a indústria, o comércio, o varejo, enfim, todos os serviços, bens, todos eles muito bem representados, conversando com o COES, com o Centro de Operações e Emergência de Saúde de Santa Catarina, junto com a Secretaria de Saúde, integramos um grande grupo de trabalho, e semanalmente nós debatíamos ali o que fazer frente a um inimigo que nenhum de nós conhecia, não havia precedentes no Brasil e no mundo nessa monta. Sérgio Alves, que assume a FACISC até o final de 2023, falou sobre o desafio em presidir a instituição. 2020 seguramente é um ano que vai entrar para a nossa história, pelo menos para mim, entra para a história. Um ano que nos ensinou a rever valores e ações. Revolucionou a nossa forma de comunicação, de fazermos negócios e até de consumirmos. Incrível como o isolamento social mudou o nosso comportamento de consumo e de trabalho. Passamos a enxergar novas oportunidades frente a uma crise, uma enorme crise. E nunca o empreendedor, o executivo da alta, da média ou da pequena empresa precisou ser tão criativo e tão inovador e estar tão focado nos seus negócios. A FACISC tem mais de 45 anos de história no Estado e compõe 148 associações empresariais. É o maior sistema empresarial voluntário do Estado pela sua capilaridade de atuação e pela diversidade de setores que representa através do associativismo, como indústria, o comércio,
a prestação de serviços, o agronegócio, os profissionais liberais, o turismo e outras atividades. Essa crise, infelizmente, nos levou vidas. Fechou negócios. Nós vimos os nossos faturamentos despencarem da noite para o dia. Nos aprisionou em nossos lares e nos furtou da convivência até com entes queridos. Nossas mentes e nossos corações só irão descansar quando superarmos esta crise. E vamos superar, não tenho dúvida. Vamos superar e vamos ficar mais fortes e mais unidos. Em Brasília, capital federal, estão sendo realizadas reuniões para tratar do orçamento público e da renda cidadã. Está previsto para os próximos dias a entrega do relatório com os detalhes sobre a criação e também sobre o financiamento desse novo programa social do governo. Após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o senador Márcio Bittar, do MDB, afirmou que deve apresentar o relatório que cria o novo programa social do governo, chamado de Renda Cidadã, nesta quarta-feira, mas somente quando Paulo Guedes aprovar o texto. O senhor apresenta hoje o projeto? Não, só apresento quando tiver aprovado pelo ministro Paulo Guedes. Os detalhes de como o governo irá bancar o programa ainda não foram informados. Estão descartadas a possibilidade de financiar o Renda Cidadã com verbas do Fundeb, o Fundo da Educação, e com remanejo de recursos que seriam utilizados para o pagamento de precatórios. Ao sair da reunião com o ministro Paulo Guedes, o senador Márcio Bittar disse que a iniciativa vai respeitar a regra do teto de gastos. Houve turbulência, é normal, são relações humanas. E agora as coisas, a meu juízo, elas entraram no eixo de novo. Agora, todos nós estamos estudando para que a gente apresente a proposta. A ideia é apresentar na quarta-feira pela manhã e aí sim dizendo dentro do orçamento de onde nós vamos tirar para ajudar essas pessoas. Mais cedo, Bittar foi ao Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência da República, para um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Social. Além do Renda Cidadã, Bittar é o relator do orçamento de 2021 e da proposta de emenda à Constituição chamada PEC Emergencial, que prevê o corte de despesas. Logo após o encontro, o senador publicou esta foto e escreveu: acertando os detalhes do orçamento do país. Segundo relatos de interlocutores do governo, o café da manhã também teve como tema principal o debate de alternativas de financiamento para o Renda Cidadã. A visão de Rodrigo Maia é que a prioridade deve ser resolver a situação fiscal do país e somente nesse contexto é que seria possível encontrar soluções para os recursos do novo programa social. Bolsonaro tem afirmado que o Renda Cidadã é uma medida para evitar o aumento da pobreza no país, diante das consequências da crise da pandemia. O presidente também quer que o novo programa funcione como uma continuidade do auxílio emergencial que termina no fim do ano. O consenso é que a criação do Renda Cidadã não poderá romper o teto de gastos públicos e que esse cuidado é fundamental para manter as despesas do governo sob controle. Agora à noite, Rodrigo Maia teve um encontro com o ministro Paulo Guedes. Um jantar na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que foi organizado por senadores que participam da articulação política entre governo e Congresso. O objetivo é a agenda de responsabilidade fiscal. A seguir, pesquisa confirma: o brasileiro está lendo menos livros, a exceção é ela, a Bíblia Sagrada.
Eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral e o Twitter firmaram uma parceria para combater a desinformação. Na plataforma, internautas ganham um recurso a mais na busca de informações sobre as eleições deste ano. A partir de agora, se você pesquisar sobre eleições no Twitter, vai receber como resultado a seguinte notificação. Você pode encontrar informações oficiais sobre as eleições 2020, como data, horários e medidas sanitárias para a prevenção de Covid-19, diretamente do Tribunal Superior Eleitoral. Também existe um Saiba Mais. Basta clicar nesta opção e a plataforma direciona para o site do TSE. Outra alternativa é acessar o perfil do tribunal no Twitter. O Twitter também vai apoiar a divulgação de serviços para o eleitor produzidos pela conta do TSE, além de vincular emojis e hashtags temáticas do período eleitoral. Um desses emojis será ativado com o uso da hashtag Eleições 2020 para estimular os mais diversos debates em torno do tema. O mesmo será feito com o slogan das eleições: o seu voto tem poder. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, avalia que essas ferramentas estimulam o uso consciente das redes sociais e melhoram o debate público. Parte do nosso papel é procurar demonstrar a todas as pessoas que querem participar do debate público que uma ideia dita com clareza, com verdade, com educação, com gentileza, tem muito mais chance de granjear adeptos no espaço público do que uma ideia que procura se afirmar de uma maneira agressiva, de uma maneira grosseira. Como eu tenho dito, uma causa que precise de mentira, que precise de ódio, que precise de agressão, não pode ser uma boa causa. Com o acordo entre Twitter e TSE, as equipes de comunicação da Corte Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais, magistrados e servidores têm recebido treinamento virtual sobre as melhores práticas da plataforma. E não para por aí. O Twitter também vai apoiar a transmissão de eventos ao vivo feitos pelo TSE, principalmente as coletivas de imprensa que vão ser concedidas no dia da votação pelo presidente da Corte Eleitoral. Outro ponto importante desse acordo é que a empresa se compromete a analisar com rapidez as denúncias que o tribunal fizer sobre possíveis violações às regras da plataforma. A conversa pública que acontece no Twitter, ela nunca é mais importante do que durante as eleições, que são verdadeiros pilares das democracias. O Twitter é uma empresa que é orientada pela sua missão, orientada pelo seu propósito de servir a conversa pública. E nós temos nos empenhado para que essa conversa seja saudável e para que ela proporcione às pessoas que utilizam o nosso serviço que elas fiquem bem informadas. O brasileiro está lendo cada vez menos livros. A constatação foi feita por uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro. De acordo com o levantamento, mais de 4 milhões de pessoas deixaram os livros de lado nos últimos 4 anos. A única exceção é a Bíblia Sagrada, que se mantém como a obra mais lida do país. No centro de São Paulo é muito fácil encontrar uma pessoa com o celular na mão. O aparelho se tornou o companheiro inseparável do dia a dia. Mas difícil mesmo é achar alguém com um livro. Eu estou vendo você com o celular na mão. Quanto tempo, mais ou menos, você acha que você passa por dia no celular, nas redes sociais? Olha, eu acho que umas 5 horas por dia. Bastante tempo? Bastante tempo. Agora, e livro? Você costuma ler livros? Não. Li uma vez. Uma vez? Uma vez um livro, mas gostei. Crônicas de Nárnia, o único livro que eu li na vida. Quantos anos você tem? 29. Só leu um livro? Um livro. Quanto tempo, mais ou menos, você passa do seu dia olhando as redes sociais? Cara, vamos dizer aí uma metade do dia. Bastante tempo? É, bastante tempo. Agora, no último mês, quantos livros você leu? Eu comecei a ler um do Zeca Pagodinho. Eu não terminei ainda, mas já comecei, já é o início, né? Você costuma ler muitos livros? Não, eu gosto mais de filme, de música. Livro é mais difícil. O brasileiro está lendo livros cada vez menos. Os números de uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro comprovam essa realidade.
De acordo com o levantamento, em 2015, 56% dos brasileiros leram um livro ou pelo menos trechos nos 3 meses anteriores. Em 2019, esse índice caiu para 52%, uma perda de 4.600.000 leitores em 4 anos. E as redes sociais são hoje as maiores concorrentes dos livros no Brasil. Uma empresa do setor especializada em pesquisa fez essa comparação. Em média, um jovem brasileiro passa 1h30 por dia em uma rede social. Esse mesmo jovem não consegue ler 3 livros como esse por ano. E a gente identificou a queda em todos os segmentos que a gente analisa, por gênero, por classe, renda, nível de escolaridade, faixa etária. A única faixa etária onde a gente não identificou redução foi dos 5 aos 10 anos. Olhando para os dados da pesquisa, né, a gente atribui principalmente o uso do tempo livre na internet, nas redes sociais, né? Então parece que esse mundo digital, né, as redes sociais, estão roubando o tempo dedicado ao livro. O principal motivo alegado pelos brasileiros para não ler é a falta de tempo. Em segundo lugar, aparece o fato de não gostar de ler. E em terceiro, a falta de paciência. Falta de tempo, de hábito também. Você prefere ficar nas redes sociais? Facilita mais o celular, né? Falta de ensinamento, de costume. Normalmente eu vejo as redes sociais no caminho, andando, e o livro é complicado para ler ele. Então é falta de tempo? Sim. Falta de tempo. Não sei se é por causa de tempo, não dá para juntar as duas coisas ao mesmo tempo, né? As redes sociais e o livro. Apesar da queda na leitura, uma coisa não mudou de 2015 para cá. A Bíblia continua sendo o livro mais lido entre os brasileiros. De cada 10 pessoas no país, pelo menos 3 dizem recorrer às escrituras sagradas diariamente. Quando você olha a lista de livros lidos, está sempre no topo, né? É o livro mais citado por leitores, especialmente, quer dizer, o percentual começa a crescer a partir acho que é 24 anos, né, que começa a crescer a citação de Bíblia como o principal livro lido, né? Mas ele é lido em todas as faixas etárias, em todos os níveis de escolaridade. A gente faz perguntas de diferentes formas. Qual foi o último livro lido, né? O livro lido nos 12 meses, nos 3 meses, qual é o livro mais marcante, e a Bíblia está em todas as listas em primeiro lugar. Leitores como a dona Joselita, de 77 anos. Na época dela não tinha rede social, e toda a diversão e conhecimento vinha dos livros. E entre tantas obras que já leu, diz que não há nenhuma igual à Bíblia. É o melhor, tudo que está escrito aqui é uma bênção na vida da gente. Para a mente, para a saúde, para tudo. Então eu gosto muito de ler a Bíblia. Tem dia que eu fico o dia inteiro. Eu só paro para almoçar. Capítulos e versículos que ela não se cansa de ler, como o Salmo 91. Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.